Deus abençoe a todos vocês, né? Estamos diante da presença de Deus e tudo pode acontecer. Eu creio que a palavra, o Evangelho, ele tem poder e é um poder de transformação, de mudança dos nossos sentidos, de nossa mente, para podermos ter a mente de Cristo. É uma jornada. Muitas vezes, em nossas jornadas, nós perdemos algumas batalhas, mas Deus vem ao socorro de nossas vidas e pode nos sustentar e dar força para vencer outras batalhas, né? Eu vou ler uma escritura bem conhecida dos irmãos, que está em Mateus capítulo 6. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 28. Você achou? Mateus capítulo 6. Desculpa, irmãos. Capítulo 5. Um antes, né? No verso 48. Vai dizer assim a palavra: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Vou ler de novo. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Feche os teus olhos. Pai celestial, obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos entrar em Tua presença, quando também estamos em qualquer lugar e elevamos nossos olhos e entramos em oração, estamos conversando contigo, ó Deus. E essa noite estamos num grupo maior e também estamos elevando a nossa voz em forma de oração, pedindo, Senhor, que o Senhor venha através do poder da Tua palavra e a manifestação do Espírito Santo aos nossos corações. Que possamos sentir diretamente em nossa vida a Tua presença e que possamos ter convicção, Senhor, da Tua palavra e possamos aprender através desse poder que o Senhor tem deixado, que é o próprio Espírito Santo ensinando os filhos, Pai. Peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto. Hoje estamos em casa, né? E é bom. Vivemos numa era muito tumultuosa em relação a vários assuntos e muitas vezes queremos talvez ter companheirismo, talvez ter unificações e muitas outras coisas. Mas a próprio mensageiro diz que devemos que ter sabedoria para ter companheirismo e até tomarmos e unirmos em relação um com o outro. E isso é importante nós saber, porque senão unimos a qualquer grupo ou qualquer situação e podemos ter problemas se não sabemos nos se unir. E quando Deus, através de Cristo, fala essa expressão, dizendo que Deus é perfeito e nós temos que também sermos perfeitos, isso eleva um pouquinho o nível de nossas vidas, né? Porque não adianta nós estarmos sempre na mesma situação ou parados, agindo, está o suficiente para mim. Aqui eu venho à igreja, sirvo ao Senhor e vou para casa, isso está muito bom para mim. Não, um cristão, ele está sempre cavando, ele sempre
quer mais de Deus. Se você não quer mais de Deus, você deve olhar e parar e pensar: o que está vendo comigo? Mas um cristão, ele está sempre querendo mais. É a mesma coisa no natural. Se você não come meio-dia, provavelmente à tarde você já vai sentir fome. E à noite você vai estar com mais fome ainda. E se naquele dia você não comeu, no outro dia você estará com muita mais fome. Você chegará a um tempo que você precisa se alimentar, porque necessita. E assim é a vida espiritual. Se você não se alimenta das palavras de Deus, vai chegar um momento que você vai sentir uma necessidade muito grande. Mas se você não quer, daí vai chegar outros pontos que vai afligir você. A palavra para um filho de Deus é o norte, é a convicção mais certa que você tem. E eu queria findar alguns pensamentos. Primeiro, eu vou ler uma escritura que diz respeito aos pastores ou aos anciões, para depois eu seguir em frente em relação a isso. Está em Timóteo, no capítulo, deixa eu pegar aqui, no capítulo 3, no versículo 1. Capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Daí aqui existe, Paulo cria, pela inspiração divina, requisitos. Daí você vai dizer assim: Morantes, por que você está lendo esses requisitos? Eu quero mostrar para você que existem muito importantes requisitos para definir por que este homem tem que ter esses requisitos. Ele diz assim: convém, pois, aqui a expressão que está na minha Bíblia é bispo ou ancião, seja irrepreensível. Ancião pode ser um pastor. Irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então você percebe algumas coisas muito importantes. Quando guarda essa palavra, apto para ensinar. Daí ele continua dizendo: não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que ele fique brigando, discutindo, isso não vai ajudar nada. E não avarento, que governe bem a sua própria casa, tenha os seus filhos em sujeição com toda modestia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Outro ponto importante que eu quero frisar: não neófito. Neófito é uma pessoa que não conhece bem ainda aonde ele está, ou ele não tem um entendimento bem ainda das escrituras. Então ele é um neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão fora, não só dentro da igreja, mas os que tem fora. E no laço, testemunho do que estão fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Daí ele vai falar sobre os diáconos, sobre para os diáconos. Mas meu ponto importante é dizer para você: um ancião, você já sabe que um ancião, uma igreja pode ter vários anciões. Você entende isso? Ancião, pessoa que tem um bom conhecimento, que é maduro, que é honesto, tudo isso. A igreja pode ter vários anciões. Claro que
Desses vários anciões, se escolhe um para ser o pastor. Esse é a escritura e isso é bíblico. E é escolhido pela igreja. Esse é um ponto que você deve guardar em seu coração. Agora, por que eu levei para isso? Porque eu quero levar para Efésios, capítulo 4, para dar requisitos. Se existem requisitos para preencher e para ser um ancião, então também existe requisito para o quíntuplo, para aqueles homens que Deus chamou e colocou no quíntuplo. É interessante isso, porque assim, irmão, você sabe se esse homem que está no quíntuplo é um pastor verdadeiro, ou é um mestre verdadeiro, ou é um apóstolo verdadeiro, ou é... Então você deve ter muita clareza nisso. É a mesma coisa quando você se depara com um pastor. O que você deve fazer? Ir lá em 1 Timóteo e ver se ele preenche esses requisitos. Quando ele preenche os requisitos, ele pode ser um ancião. Então, vem uma eleição e Deus, através da inspiração, dá isso à igreja, e a igreja escolhe o seu pastor em vários, pode ter vários anciões dentro da igreja. Você entendeu? Não é ele que se coloca pastor, ou eu me determino a pastor, é a igreja que elege aqueles homens. Mas se tivesse 4 anciãos aqui, e a igreja ia escolher entre esses 4 quem seria o seu pastor. É isso que estou findando. Agora, em relação ao quíntuplo, é a mesma coisa. Eu quero que você entenda, se o homem não está pregando aquela mensagem que Deus deixou, ele não faz parte do quíntuplo. Ele pode ser quem seja. É isso que eu quero que você entenda. Então, ele pode ter os requisitos de Timóteo, mas não está pregando de acordo com o quíntuplo. Então ele não faz parte do quíntuplo. O quíntuplo é uma escolha de Deus. Ele elegeu aquele homem para ser o pastor. Ele elegeu do quê? Desde antes da fundação ele sabia quem seria. Eu não sei se você vai entender. É igual um profeta da era. Muitas vezes a gente mistura um profeta da era com um profeta em plural do quíntuplo. Um profeta da era ninguém pode julgar, porque é a própria manifestação de Deus. Não há erro ali. A mensagem dele não vai ter erro, de maneira nenhuma. Agora, um profeta simbolizado de uma maneira que ele está profetizando alguma coisa, no quíntuplo tem que ser provado se isso é verdade ou não é verdade. Por que estou falando isso? Para dar uma condição de você entender e não ser enganado. Escute bem o que eu vou falar para você. Eu vou ler aqui. Está aos Efésios, capítulo 4. Esse culto era para ser o culto do outro domingo. Mas como a gente tinha visitante, aproveitamos fazer uma parte de uma divisão do maná, né? Separamos, usamos a parte evangelística também para ajudar as pessoas que estavam aqui. Escute bem, lá no verso 11. Ele mesmo deu uns a apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Quando você vê apóstolo, apóstolo é um enviado. Agora, Deus pode enviar um homem, como Paulo. Paulo, nenhuma igreja escolheu ele, mas ele era um apóstolo de Cristo. Ele era enviado de Deus para ir e pregar o evangelho. Depois, ele teve uma igreja que era a igreja de Efésio. Ele se tornou ancião daquela igreja e se tornou pastor daquela igreja. Mas no mesmo tempo ele tinha um ministério de apostolado. Ele saía em várias igrejas pregando o evangelho. Você entende isso? Então aqui está em umas condições para você entender. Um apóstolo, de uma maneira, não é um evangelista. Um evangelista, ele está estruturado dentro da estrutura da igreja para evangelizar. Vamos mais um pouquinho para frente. Ele vai dizer assim, querendo, agora escute bem, Deus dá 5 manifestações, 5 ofícios dentro da igreja. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos.
Então, esse ministério quíntuplo, que está manifestado em 5 homens, que tem esses ofícios, não é dom, é ofícios, sempre grave isso, não é dom, é ofícios, para o quê? Para aperfeiçoar a igreja. Você entende quando um pai de família, ele tem a responsabilidade de aperfeiçoar seus filhos? Você entende isso? É a mesma coisa o quíntuplo. Ele tem a responsabilidade de aperfeiçoar quem? A igreja. Daí você dizer, em quê? Irmão, há muitos pastores, há muitos mestres que pregam coisas que realmente, será que ele está aperfeiçoando a igreja? Ou está levando ela a um movimento, a algumas coisas, a pular, a gritar, a berrar e achar que isso é o Espírito Santo? Depois eu vou ler algumas escrituras que o irmão Brana fala sobre isso. Então, um pastor do quíntuplo ou um mestre do quíntuplo, ele tem a responsabilidade de aperfeiçoar todos os santos para a obra do ministério. Então, ele vai ensinar a igreja, e se tiver alguns irmãos aqui que possam crescer na palavra e um dia eles ser forjados e ser ancião para ministrar também isso, porque você já pensasse, pegar um jovem, pegar um irmão sentado aqui, ensinar, e ele não depois poder falar nada, ou ele não vai levar o evangelho? Já pensou nisso? Pare para pensar. Então, Deus está aperfeiçoando um ministério, homens que possam tomar o mesmo evangelho, para depois ele ministrar isso. E Paulo, ele é muito claro, diz assim, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. É bom. Irmão, o irmão Otávio me liga assim, irmão Arantes, eu quero ver se você possa me ajudar a aprender a palavra de Deus. Eu fiquei feliz, é um jovem. E eu já tenho falado para minha esposa, e talvez alguns irmãos, eu falei, se esse jovem morasse aqui, eu teria o grande prazer dele estar vindo para mim poder falar, ensinar. E porque esse jovem, ele pode ser um jovem ancião novo mesmo, pregando o evangelho com todo o poder. Então, eu quero dizer para você, irmão, que Deus deixou isso determinado para aperfeiçoar quem? A igreja. Então, você deve prestar atenção quando tem pastores pregando, se ele está querendo aperfeiçoar a igreja. No outro ponto, ele vai dizer assim, ó, para edificação do corpo de Cristo. O que é isso? Você sabe quem é o corpo? A noiva de Cristo. Vocês são o corpo, vocês são a noiva de Cristo. Agora, precisa de ensinamento para amadurecer essa igreja, esse corpo que é místico do Senhor. E o ensino tem que partir da palavra de Deus. Não pode ser qualquer coisa, tem que estar escrito. Então, a responsabilidade desse quíntuplo é poder ensinar quem? A noiva de Cristo. Quando a noiva de Cristo não está sendo ensinada, esse homem não pertence ao quê? Ao quíntuplo. Você está entendendo como Paulo amarrou a própria Bíblia para mostrar a verdade a nós? O outro ponto, que já falamos 2, agora vamos para o terceiro. Até que todos cheguem à unidade de fé. Você é a noiva, você tem que estar na mesma unidade de fé. A mesma coisa que eu tenho dentro do meu coração, que eu aprendi, você também tem que ter a mesma ideia. Eu falo a mesma coisa aqui, você está falando a mesma coisa. Porque estou falando da onde? Estou falando da Escritura. Então, você recebe porque está na Escritura. Então, a gente está unindo a nossa fé. Você sabe o único lugar que foi unido a fé e o poder de Deus desceu? Você se lembra? Atos 2:38. Ali se forma a igreja. Ali não é música. Ali não é falar o blá blá blá, falar. Não.
Ali é o próprio Deus que desceu sobre a igreja. Ali foi línguas repartidas de fogo. Eles não precisavam de nenhum estímulo de música. Eles tinham poder do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. O quíntuplo está fazendo o quê? Unindo. Você está entendendo o que está acontecendo? Se eu prego e eu estou no quíntuplo, um pastor que pode estar lá na África, ele está pregando a mesma coisa. Não vai mudar nada. Eu vou lá sentar lá, eu vou escutar e vou dizer amém àquela pregação, porque ele está pregando a mesma coisa. Será que Deus vai ensinar e pregar, falar alguma coisa que nós vamos falar uma coisa aqui diferente, e lá vai ser de outro jeito? Não, Deus não é um Deus de confusão. O que faz confusão é as igrejas. Levando isso mais um pouquinho à frente, ele vai dizer assim, ó: até que todos cheguem à unidade da fé, e depois diz, e ao conhecimento do Filho de Deus. Essa é a parte mais difícil que tem dentro da mensagem. Irmãos, para você ter revelação da palavra, você tem que saber quem é o Filho. De toda maneira. Todo irmão que vem e me diz que não conhece o Filho, a própria Escritura diz assim, ó: se eu não conheço o Filho, eu não conheço o Pai. Porque o Filho é que mostra o Pai. Isso é Escritura. Isso está afirmado dentro da Escritura. Então, quando eu ainda não entendo, olha só o que acontece. Você acha que você pode ir na presença de Deus sem o Filho? Não tem como. O Filho é o sacrifício. Eu tenho que banhar sobre esse sangue do sacrifício para entrar na presença de Deus. Houve uma morte, houve um cordeiro que morreu por você. Se você não se banha nesse sangue, se você não aceita essa mensagem dessa maneira, você nunca estará na presença de Deus. Você vê o que é isso? Então, o que o ministério Quinto está fazendo? Ele está ensinando quem é o Filho e quem é Deus. Você entende isso? Aonde Deus estava? Por que Deus usou um tabernáculo chamado Jesus Cristo e ali Ele habitou? E isso faz parte do ensinamento da palavra de Deus. E ele vai continuar dizendo, daí ele fala: há varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Você sabe o que é um varão perfeito? O irmão Branda já pregou isso bastante, né? Um varão perfeito é quando ele preenche todo esse requisito. E o que a gente leu em Mateus? Seja perfeito. Porque um varão perfeito é perfeito. Porque ele tem fé, ele tem virtude, ele tem temperança, ele tem paciência, ele tem piedade, ele tem amor fraternal e vai ser coroado. Isso é difícil hoje. Você vê nos seus irmãos essa estatura? Agora eu já vou dizer para você, toda essa estrutura aqui, ela pode ser fabricada. Eu vou ler uma mensagem para o irmão dizendo: você pode ter uma fé que você pensa que é uma fé e não é. Você pensa que pode ter uma virtude que você está pensando que é a virtude de Deus e não é a virtude de Deus. Você pensa que tem uma piedade e você pensa que é a piedade de Deus e não é. Sempre há dois lados. Aí que tem uma coisa importantíssima você saber. Então, o ministério, vou firmar de novo para você não esquecer, o ministério Quinto tem que ensinar a eles a poder entender o que é a estatura de um varão perfeito e porque você tem que vir até a perfeição, deixando os rudimentos da palavra, como Paulo falou, deixe os rudimentos da palavra e suba à perfeição. Você se lembra disso? Paulo fala isso, subir à perfeição para receber um coroamento. E ele vai falar mais outra coisa, que ele vai dizer assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Agora, por que menino que Paulo está entrando aqui? Ele está dizendo a mesma coisa quando aconteceu com ele.
Ele chega a dizer assim, ó, quando eu era menino, agia como menino, falava como menino, mas um dia tornei-se homem. Você pegou? É bom ser menino, né? Eu acho que está na hora da gente pensar bem sobre isso. É você dizer, menino tem responsabilidade? Pensa nisso. Um homem tem responsabilidade. Um menino não tem responsabilidade. É até interessante, né? Para eles é agora. Também para você, como homem, é para ser agora. Mas como muitas responsabilidades vão chegando, parece que você se tranca. Não. Você tem que ser um menino num sentido para receber a palavra de Deus, mas você tem que ser um homem maduro reconhecendo os conhecimentos da palavra de Deus. Preste bem atenção. Por que ele fala assim para você não ser um menino? Ele está dizendo assim, ó, porque os meninos são levados em roda por ventos de doutrinas. Sabe por quê? Se tu acha que o menino sabe o que é certo e o que é errado, muitas vezes, ele não sabe. Daí, qualquer vento de doutrina, qualquer pessoa habilidosa que torce a Escritura, pode vir ali e enganá-lo. Porque ainda ele não foi amadurecido na palavra de Deus. Você lembra quando eu falei o que Jesus foi provado no deserto? Será que ele era um menino que Satanás podia enganar ele? Sempre ele venceu como Satanás? Ele falou assim, ó, Satanás falou assim, não, ó, está escrito. Jesus disse, também está escrito. Você entendeu? Você tem que saber se está certo ou não está certo. Um menino não sabe isso, e daí vai dizer, ah não, é verdade, realmente está de acordo com a Escritura aqui. Mas fora da colocação no lugar errado, está errado. Você pode pegar uma Escritura que esteja certa aqui, mas fora do tempo, está errado. Você entendeu? Será que você só vai viver por justificação agora? Se você sabe que tem justificação, tem santificação, tem o batismo do Espírito Santo, tem adoção, daí você só, não, irmão, só essa é mais fácil, justificação, que nem é de você. Muitas vezes pregam justificação, é eu me justificando com Deus. Não, quem te justifica é Deus, não é tu que justifica a Deus. Se você só reconhece o sacrifício. Ainda há muitas pessoas aí, quando eu falo que vou vir falar com o irmão, eles pensam que eles estão se justificando com Deus. Como eles podem se justificar com Deus se eles são pecadores, erraram, fizeram toda aquela coisa? Para mim me justificar, eu tenho que estar certo. Você entende isso? Não. Eu era um pecador, eu mentia, eu fazia tudo errado, mas eu vou lá na frente de Deus, Senhor, olha, eu quero me justificar com o Senhor, agora eu estou todo certinho. Não dá. Justificação vem de Deus para você. Ele reconhece que você viu o justo, Jesus Cristo, o sacrifício, você conhece a Cristo, você sabe que Ele morreu por você, e agora você chega em Deus, daí Deus justifica isso em você. Você começa aí. Então, isso você tem que saber, porque um dia você pode ser questionado. E aí, como é que você vai usar o quíntuplo? Por isso, escute bem, olha o que Paulo está dizendo. Por isso que precisa do quíntuplo. Olha bem que ele vai afirmar, no verso 14 ainda. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, porque estamos aprendendo, levado em roda de ventos e doutrina, pelo engano de homens que com astúcia eles fazem o que? Engano e fazem fraudulosamente. Irmão, quando eles estão enganando, eles sabem que estão enganando. Eles estão fazendo uma fraude. Você se lembra nessas coisas de banco aí que eles fazem, fraude? Você lembra que antigamente, isso é uma bem antiga, acho que você mais jovem não sabe. Chegava um cigano na sua casa, eles traziam uma pedra que parecia ser ouro,
e dizia assim, não, eu estou querendo vender esse ouro até por um preço melhor, porque eu estou precisando disso. Ele chegava e fazia um monte de conversa, e a pessoa só, é ouro? É ouro. Comprava como ouro, mas era ouro do tolo. E a pessoa dava um valor, e quando ia lá ver se era ouro, não valia nada. Era assim que os ciganos faziam. Muitas vezes os ciganos faziam isso antigamente. Hoje foi aprimorado, né? Hoje tem Pix, tem isso, tem aquilo, tem ligar para as pessoas, aqui, ó, eu estou precisando de dinheiro. Ele pegou o teu zap, já usou, você entende, né? Cada vez vai mudando, mas o princípio é fraude, é engano, você entendeu? Assim também é dentro da palavra. Existem homens que sabem o que é certo, mas eles querem fraudar isso por benefício próprio deles, você entendeu? Por isso que Deus deixou o quinto para fazer essa proteção na igreja. Escute bem, tem outra coisa, vamos para o sétimo agora. Antes seguimos a verdade em amor e crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O que o quinto está falando? Ele está dizendo assim, ó, vocês são o corpo, vocês são a noiva, e vocês têm que aceitar quem? Cristo, que é o cabeça da igreja. Qualquer homem de Deus que prega, que diz que é o pastor, o cabeça da igreja, que é o apóstolo, que é o cabeça da igreja, que é tal homem que é a cabeça da igreja, isso é mentira. A cabeça da igreja é Cristo. O pastor faz parte do corpo de Cristo, e ele tem que receber a cabeça que é Cristo. Por isso que tem muitos homens aí que dizem são mestres, apóstolos, evangelistas, e gostam de uma coisa que não acontece, irmão. Isso nunca você vai ver. Aqui. Até que está ali. Se reúne 10 irmãos, ou 10 homens de Deus, ou 10 pastores, ou 10 ministros, ou 10 anciãos, diz assim, não, esse irmão vai ser o mestre. Não é assim. Ele, por causa que Deus já escolheu ele já tem dentro dele isso. Não é porque eu vou botar a mão sobre ele que ele vai ser um mestre, ou vai ser um pastor, ou vai ser um... Não. Isso já está nele. Você entende? Se lembra no passado? Eu me lembro disso. Lá vai o pastor de Joinville, lá para a região, lá em cima, daí fala lá com Barnabé Garcia, daí ele diz assim, voltou, agora a gente tem que fazer isso, e eu vou ser lá o presidente dessa estrutura, e agora a gente vai escolher tal, e vão escolher tal, e estavam todos os pastores, tinha mais de 30 pastores ali, e tal, aquela coisa toda empolgada. Isso não é bíblico. Só que como a gente era menino, a gente aceitava qualquer coisa, irmão. Agora, quando você tem a palavra de Deus, que Deus vai dando graça para nós, você vai dizer, isso aí não tem nada a ver com Deus. Daí o que aconteceu? Aquele que queria ser o presidente das obras aqui no Brasil, levou uma rasteira, perdeu a sua igreja. Perdeu a sua igreja. O ministério lá de fora. Ele chegou a assinar a escritura e passou para o pessoal lá de fora. Você está entendendo? Só por um interesse de receber um título, presidente. Agora eu sou presidente dos pastores do Brasil. Você está vendo onde está o orgulho? Então, por que Deus deixou isso? Ele deixou o quinto para poder ensinar a igreja a amadurecer. No 16, para você entender. Do qual todo o corpo, olha daí, Paulo vai explicar por que Deus deixou esse quinto. Do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em uma coisa. Deus está colocando o quinto só para uma coisa. Para gerar o quê? Amor.
para gerar amor entre os irmãos, para aquele que é a mão ter amor, para segurar o copo e dar água para a boca, porque sem mão eu não posso tomar água, e eu vou sentir sede, então eu preciso, e não vou jogar minha mão fora, então a minha mão vem, eu estou com sede, o copo está aqui, eu tomo, e refrigera-me totalmente, não só o corpo todo, como também a mão é abençoada. Você está entendendo? Por isso que é uma unidade, por isso que Deus deixou o quinto para ensinar essa unidade, para a gente amar um ao outro. Talvez esteja mostrando isso para você firmar os seus pensamentos, que estamos numa guerra, e temos que saber o que está escrito, porque senão vamos sermos enganados. Escute aqui. Agora vamos ler algumas coisas que o irmão Brana deixou para nós. Ele diz assim, olhe bem o que ele está dizendo. Agora você vai começar a compreender os detalhes, por que precisa disso. E a igreja romana certa, ou a igreja grega, porque existe a igreja romana e existe a igreja católica grega. Interessante, qual é que está certa? Ou é uma das outras igrejas corretas? Os luteranos estão certos? O irmão Bruno faz pergunta. Os batistas estão certos? Os metodistas estão certos? Os presbiterianos estão certos? Ou quem está certo quando há tanta diferença neles? Ele pergunta assim, quem é que está certo se há tanta diferença entre essas igrejas? Essa é a pergunta de irmão Brana. Essa é a pergunta que você deve pensar. Daí ele vai dizer assim, um está longe do outro, como do leste ao oeste, mas na minha opinião, a voz de Deus é o juiz. Ou melhor para você, a palavra de Deus é o juiz. Ele vai dizer assim, então a voz de Deus é tão perfeita, ela tem que vir através de algum recurso perfeito. E se o homem atrás de uma maneira e de outra maneira, com uma sua denominação diferente, ele está dizendo assim, um traz de uma maneira, tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Outro diz tem que ser batizado de frente, de trás e de lado. Outro diz tal outra coisa. Em que eu vou crer? Aí que está o ponto. Ele está dando vou crer na minha denominação. Ela diz que é desse jeito, mas nunca teve preocupação de ver o que está escrito. Olha aqui. Então não há maneira de estabelecer nossa fé com certeza no que estão dizendo, porque você olha para lá, um fala uma coisa, você olha para cá, outro fala outra coisa você fala assim, e todos dizem que estão com a verdade. Você também não diz que está com a verdade? Diz. Não, nossa igreja é verdadeira, você diz. Você está entendendo onde eu quero chegar? Agora, olha o exemplo, grave isso. Eu tenho $1 aqui. Qual é o lugar que vai me dizer que esse dólar é verdadeiro? Só tem um lugar: a casa da moeda. Como é que você vai ver mesmo que isso é verdadeiro? Só tem um lugar. Você está entendendo? Eles podem ser denominações, pode estar 99% certo. Se tiver 1% errado, eles estão errados. Você entende? Levar para a casa da moeda esse dólar. E o irmão Brana vai dizer umas coisas aqui importantes para você. Ele vai dizer assim, escute bem isso aqui é muito bom. Na mensagem, Deus aperfeiçoando sua igreja. Você percebe? Deus aperfeiçoando a sua igreja. Então Deus precisou de ter 5 ofícios. Interessante isso. Que ele usou homens já pré-escolhidos dele. Olha aqui. Quanto de fé você pode usar? Ele diz assim,
O problema disto é descobrir, eu disse outra noite, dois tipos diferentes de pessoas. Dois tipos diferentes de pessoas. Um é o fundamentalista. Um é o fundamentalista. Você sabe o que é fundamentalista? Fundamentalista é o quê? É aquela pessoa que vai no que está escrito. Ele pega a Bíblia. Não, está escrito? Esse é o fundamentalista. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Está certo, está escrito. Esse é o fundamentalista. Daí o irmão Brana fala assim: o fundamentalista tem a postura da verdade. Então o fundamentalista, por que ele tem a postura da verdade? Porque ele vai dizer, não, espera aí, vamos ver se está. Não, está certo. Por isso que ele tem a postura da verdade. Daí ele vai dizer assim, ó. Isso é bom. Preste bem atenção, irmão, isso é muito bom. Ele sabe o que são. O próprio e o próximo é o povo pentecostal. Os fundamentalistas e os pentecostais. Ele dividiu fundamentalista e pentecostais. Os pentecostais são a fé. Você percebeu? Os pentecostais são a fé. Você não acha antigamente que era a fé? Olha, eu já vi coisa na Assembleia. Eles imprimem isso. Os fundamentalistas, eles têm a verdade. Olha aqui. Para operar o que eles creem que são. Então, os pentecostais têm a fé para operar aquilo que eles creem. Os pentecostais a possuem, mas não sabem quem são. Já pensasse, você tem a fé, mas não sabe quem é você? Vou fazer uma pergunta para vocês, irmão. Vocês sabem quem vocês são? É verdade? Talvez você ria, né? Vocês são quem? Os filhos de Deus, né? Meu Deus do céu. Olha aqui. Não sabe quem são. É isto. E veja, é exatamente como um homem que possui muito dinheiro no banco, mas eles não podem soltar o cheque. Ele tem muito dinheiro no banco, muito dinheiro, muito, milhões de dinheiro, mas ele não sabe assinar o quê? O cheque. Então ele não vai usar esse dinheiro de maneira nenhuma. Você está entendendo? Porque vai sair o cheque, eu preciso da assinatura, ele não sabe fazer. Assinatura, deixa eu ver de quem é aqui. Acho que a assinatura é de Jesus Cristo, né? Eu só vou botar o valor, né? Escute bem aqui. Olha aqui. Possui muito dinheiro no banco, mas ele não pode soltar o cheque. O outro pode soltar o cheque e não tem nenhum dinheiro no banco. O fundamentalista, ele sabe escrever, ele sabe botar os valores, ele sabe tudo isso, mas ele não tem dinheiro no banco. Então o que adianta? Não tem fundo. Porque eu preciso da fé para ter fundo. A fé que te enche o dinheiro lá no banco está cheio, mas eu preciso conhecer as escrituras e ser um fundamentalista para escrever no cheque. Olha aqui, daí ele vai dizer, se alguma vez eu pudesse, daí o irmão Brandes, se alguma vez eu pudesse colocar junto os dois, se eles pudessem se unir junto, o fundamentalista e o pentecostal tivessem unido, olha o que aconteceria, irmão, o milênio começaria. É isso que o irmão Brando está dizendo. Se eu pudesse unir o fundamentalista junto com o pentecostal, já tinha começado o milênio. Mas qual foi essa data dessa mensagem? Eu acho que foi em 54 que o irmão Brana pregou. Quando ele estava junto com essas campanhas, junto com a Assembleia de Deus, junto com todos aqueles homens ali, ele estava junto, ele pensava que ele podia fazer isso. Mas não pode. Será que você consegue unir um fundamentalista com um pentecostal? Não consegue. Tinha que surgir um novo galho naquela árvore, não uma mistura. Tem que vir outro. Aí que está o problema. Depois de lá em 60 que o irmão Brana entende isso.
Mas a princípio ele queria ver se unificava como uma. Não, irmão, vamos unificar. Mas um dizia assim, não, mas aqueles estão errados nisso, irmão Brana. O outro dizia assim, não, mas eles não têm o Espírito Santo, eles não pulam, não gritam, não berram. Interessante isso, né? Olha aqui. Ele vai dizer assim, ó. No milênio começaria. Ora, essa velha nação veria algo sacudindo como nunca viu antes. Sinais e maravilhas apareceriam de toda parte. Se alguma vez você pudesse obter fé fundamental, olha bem, fé fundamental e o povo pentecostal, ou uma fé pentecostal e o povo fundamental. Ele dizia que o milênio começaria, mas eles nunca iam se unir. É interessante isso, nunca vão se unir. Olha a outra mensagem que o irmão Brana vai dizer. Escute bem aqui, liderança, essa é a liderança. Ele fala assim, porém se você dançou no Espírito, ainda com as coisas do mundo, você pode dançar no Espírito com as coisas do mundo. Há algo errado, se você fala em línguas, Paulo disse, posso falar em línguas dos homens e dos anjos, ainda não ser salvo. Grave isso, irmão. Um homem pode levantar aqui e falar em línguas, mas não ser salvo. Ufa. Ambos os tipos, vê, posso fazer todas as emoções, posso ter fé, posso fazer todas as emoções e posso ter fé, posso pregar o evangelho, posso dar todos os meus bens para alimentar o pobre, posso carregar a palavra no campo missionário através do mundo e ainda não ser nada. Daí você faz essa pergunta para o irmão Brana, como, irmão Brana? Por que eu não sou nada se eu estou me esforçando, estou levando, estou pregando, estou fazendo isso, estou me esforçando para estar aqui no culto, tudo isso? Ele fala assim, você ainda pode ser nada. Escute o que ele vai dizer. Vê? É o interior do interior. Sabe por que ele usou essas duas expressões aqui? Você pode ser nada ainda, mas é o interior do interior. O que ele quer dizer? Você no corpo pode estar abençoado, você no espírito você pode estar abençoado, mas o que vale é a tua alma, que tem o Espírito Santo. Não é no espírito e nem no corpo. Por isso que ele está dizendo assim, ó, é o interior do interior, irmão, que seu espírito vai embora, seu espírito vai a Deus. Ele está dizendo, quando você morrer, o corpo fica na terra, vira pó, e o seu espírito vai a Deus. O espírito é um símbolo da vida, vai a Deus. Quando você morre, ele toma o seu voo. Porém, ele fala assim, ó, porém a sua alma vive. Vê? Aí está a chave. Por isso que o irmão Brando diz assim, ó, não adianta pular, gritar, berrar, fazer qualquer coisa, se ainda aquela alma não está convertida. Aí que está a chave. O corpo vai para o pó, o espírito volta a Deus, mas o espírito não é a tua essência. Por isso que o irmão Brando diz assim, ó, o corpo e a alma teve que ter o espírito para ligar, para unir esse corpo como está agora. Esse corpo aqui tem carne, tem espírito e tem uma alma. Se fosse só corpo e alma, não seria isso. Eu precisaria do espírito para manter esse corpo em pé, para falar, para eu ver, para isso, para tudo isso. E teria que ter essa união. Então o espírito é a união do corpo e da alma. Agora a alma é a essência, é a coisa que você é. Se essa alma for destruída, acabou você. Você pegou isso? Escuta, ele vai dizer aqui, ó. Agora olhe para si mesmo. Realmente você é um genuíno cristão da Bíblia, cheio de amor de Deus? Recorde, a Bíblia diz, nos últimos dias, quando este tempo tomar um lugar, ele disse, um anjo marcador foi através da igreja, através da cidade, e selou somente aqueles que suspiravam e clamavam pelas abominação. Peraí. Isso aqui está em Ezequias. Isso, Ezequias. O irmão Brana está colocando isso para esse tempo. Você sabe o que é abominação?
para que primeiro você tem que saber o que é abominação, para você clamar, suspirar. Sabe o que é a palavra suspirar? É como murmurar, não murmurar contra aquela coisa mais. Oh Senhor, ajuda. Oh Senhor, olha aquelas pessoas desse jeito, ajuda, elas estão totalmente erradas, eles estão indo para um lugar que não vão ter salvação. Suspirar. Mas por que é abominação no lugar santo? Escute o que o irmão Brando vai dizer aqui. Excelou somente aqueles que suspiravam e clamavam pela abominação que estava sendo feita na cidade. É correto? Ezequias 9. Sabendo que é verdade, o anjo marcou, seguiu diante e colocou uma marca em suas cabeças. Testa, excelou aqueles que suspiravam e clamavam. Vamos ver se a gente consegue quebrar isso, irmão. Quando eu falei sobre aquele assunto, em Itajaí, eles estão mais reforçados sobre o que eu estava falando, sobre a questão de Criciúma. Mas aquilo me dói. Não sei se tu entende. Quando eles estão agindo daquele jeito, com aquelas músicas de rock, aqueles barulhos, com aqueles pregadores tipo hoje que querem gerar emoção, aquilo me dói meu coração. Isso é suplicar por eles. Senhor, ajude eles. Você entende o que eu quero dizer? Não é, eu quero dizer, bem feito, eles estão todos errados, é assim mesmo, porque eles não estão seguindo a palavra de Deus. Está vendo o que é dois espíritos? Um espírito não é bom, o outro espírito está suplicando, Senhor, ajude-os. Se tu cair para aquele outro espírito, meu Deus do céu, não vai dar certo, irmão. Você vai provar que você não tem o Espírito Santo. Você lembra que eu falei? Eu acho que eu não falei para Itajaí. Eu falei assim, ó, quando eu estava no púlpito sentado, o que aconteceu no meu coração? Eu comecei a me questionar, dizer, Senhor, será que eu estou errado? Será que é eu que estou errado, Senhor? Mas o que veio logo no meu coração foi o consolo da palavra. Olhe na palavra. Daí eu podia olhar na palavra e ver assim, não, eu não estou errado. Você está entendendo? E isso me dói. Poder ver muita gente, muitos homens ali, muitas mulheres, muito tudo, estão sendo enganadas. Não é as pessoas, irmãos, por isso que eu estou dizendo, eu não luto contra as pessoas. As pessoas eu vou fazer o possível para ajudar. É o espírito denominacional, o espírito que tem ali, que entra no sistema e faz acontecer aquelas coisas. Estou tentando mostrar isso com mais clareza para entender. Por isso que em Ezequiel está falando assim, ó, essas pessoas estavam suspirando e clamando pela abominação que estava acontecendo na cidade santa. Você entendeu? É a mesma coisa, um tabernáculo, um lugar de adoração de Deus, quando está tudo certo, é a maior felicidade, você vai ficar alegre por aquilo ali. Mas quando um tabernáculo entra para outros caminhos, você está o quê? Triste por aquelas pessoas. É isso que eu quero mostrar para você. Agora olha aqui o que ele vai dizer. Olha só, é bom isso aqui, né? Ele fala assim, ó. No princípio não foi assim, a mensagem é. Quantos oraram e terão fé e crerão em Deus? Que este dom de Deus, a mensagem dos últimos dias, pois sabemos que a Bíblia diz, Deus tem colocado apóstolos na igreja, como é correto, que são os missionários. Ele está dizendo assim, apóstolo é um missionário, apóstolo é aquele que foi enviado, missionário é enviado, apóstolos, profetas, ensinadores, pastores, evangelistas, correto. Deus estabeleceu aqueles dons de Deus que Ele colocou na igreja. Então, cada corpo, olha só o que ele vai dizer, cada corpo local, existe 9 dons espirituais. Cada corpo
que aqui, ó, esse aqui é um corpo local, que tem que ter essa manifestação do quíntuplo, e tem 9 dons dentro do ministério da igreja. Daí você diz assim, irmão, mas tem tanto pouquinho, será que vai ter esses 9 dons? A igreja de Efésios tinha 12. Pega 9 mais 5, vê o que vai dar. Preste atenção, irmão. Olha aqui, ele vai dizer, ó, vamos ler de novo. Então, em cada corpo local existem 9 dons espirituais. Cada igreja local tem que ter esses dons, que são falar em língua, interpretação de língua, conhecimento, sabedoria, todos os tipos de dons. 9 diferentes dons espirituais. Agora, você crê hoje que temos apóstolos, missionários enviados por Deus? Você crê? Você sabe? Essa é a ordem do dia. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Isso é um apóstolo. Quando um homem sai enviado e vai pregar por aí, isso é um apóstolo. Ele não disse assim, isso é um pastor. Está entendendo? Você presta atenção. Muitas vezes tem um pastor aí que quer fazer, andar viajando para lá, para cá, na irmão de um, irmão do outro, irmão do outro. Ou ele é pastor do seu rebanho e está numa igreja local ensinando o seu rebanho, ou ele é um apóstolo enviado. Ele tem que saber. Não existe. Eu até um momento eu pensava que era assim. O dom é porque Paulo manifestou todos esses dons, os 5 ofícios, mas em momentos certos. Pode dizer, quando ele está na igreja de Efesiano, ele está manifestando aquele dom que é de pastorado. Quando ele sai para fora, ele manifesta esses dons. Ele não pode tomar ou usurpar outro dom. Mais para frente a gente pode chegar a esse conhecimento para você entender. Ele vai dizer assim, ó. Agora presta atenção. Agora vamos entrar, já estamos finalizando. A mensagem é perseverante. Ele vai dizer assim, ó. Ele está falando daquela mulher que estava com uma situação e fala com Jesus. E Jesus diz assim, ó, não vou dar o pão dos filhos para os cachorros. Será que nós receberíamos bem isso? Escute o que ele vai dizer. Veja, ele teve fé. Ela teve fé. Ela foi desapontada por todos os seus amigos, desapontada pelo seu povo, todo tipo de coisa tentando impedi-la, mas tudo é atirado naquela direção. Isso mostra Satanás tentando fazer recuar a genuína fé, mas ele não pode fazê-lo. Não importa o que alguém diga, ainda está lá. Ela foi persistente, ela continuou avançando, irmão. Se é uma genuína fé, pode alguém falar mal, pode alguém dizer qualquer coisa para ti, pode dizer que não vai dar certo, pode fazer qualquer coisa que está ali, irmão Brana disse, vai ser manifestado. Agora escute bem o que ele vai dizer. Ela chegou a Jesus e disse, eu não sou enviado à sua raça. Irmão Brana está fazendo um quadro. Eu não sou enviado à sua igreja. Eles não estão me cooperando comigo. Vocês não passavam de um bando de cachorrinhos. Olha o que ele está dizendo. De qualquer modo, ainda assim ela avançou e disse, eu venho para curar estes meus. Jesus está dizendo, eu venho para curar os meus. Não venho para curar-te. Não me convém tomar roupão dos filhos e dar a vocês bandos de cachorrinhos. Ela disse, isto é verdade. Olha, presta atenção no que o Bobrano está falando. Isto é verdade. Essa mulher, ela não está negando a palavra, ela sabe a palavra. E o que ela está dizendo? Quando ele fala, isto é verdade, Senhor, amém. Ela pode dizer assim, não, isso não é verdade, tem que ajudar a mim, não sei o que, estou passando essa situação. Não, isto é verdade, Jesus.
A fé sempre admitirá que a palavra de Deus é verdade. Aí você vai entender, amém? Agora, se você quer se agarrar a um credo, vai em frente. Meu irmão disse, se você quer se agarrar nessa estrutura da igreja e essas coisas assim, vai em frente. Ele vai dizer, mas a fé, a verdadeira e genuína fé, admite que a palavra é a verdade. Então você começa a entender que aquela mulher foi chamada de cachorra, foi dizer assim, poxa, que coisa. Olha, irmão, hoje se a gente dá uma dura, talvez num irmão, o irmão já vai ficar assim, vai querer sair da igreja. Agora imagina Jesus Cristo. Ela disse, verdade, Senhor, mas os cachorrinhos podem comer das migalhas que estão debaixo da mesa dos filhos. Agora preste bem atenção, isso foi uma inspiração, irmão. Isso desceu ao coração dela. Eu quero que você entenda que Deus realmente viu a fé dessa mulher e usou a boca dela para falar isso. Isso bastou. Ela não era uma planta de estufa. Ela não era um bando híbrido, assim chamado crentes, cuja a safra temos hoje. Ela tinha fé genuína. Grave isso, mano. Segure isso. Ela admitiu que ele estava certo, mas ela mesmo estava em busca de todo, não, ela estava em busca de todo o pão que os filhos podiam comer, só estava procurando migalhas. Sabe o que acontece nesse tempo, irmão? Muitas vezes a gente quer muita coisa. E Deus, Ele é muito especialista nisso. Quando você reconhece e diz, Senhor, não quero nada, seja feita a tua vontade. Mas se o Senhor me ajudar, eu quero sair daqui melhor. Se tu me ajudar, eu quero servir melhor. Se tu me ajudar, botando esse Espírito Santo em minha vida, eu vou me esforçar muito mais. Então, são migalhas na expressão. Você entende? Nós recebemos o melhor ou não queremos absolutamente nada. Olhe bem. Afastamos disso. E então dizemos, nós temos fé. Se não me tratares certo, eu irei embora. Isso não é fé. Isso não é fé. Você entendeu? Olha, Jesus, desse jeito estás fazendo, eu vou embora. E tu não és nenhum curador, não. Não, nem creio desse jeito. Isso não é fé. Fé é quando você se submete à mão poderosa de Deus. Não me importa. Eu quero receber o que Deus tem para me dar. Olha aqui. Vamos finalizar. A mensagem é um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Eu tenho visto pessoas no jogo de bola ficarem tão felizes que até gaguejam com seus lábios. Tudo mais, não me diga, não temos necessidade de reavivamento, uma salvação. Os pentecostais vão por aí fazendo as pessoas ficarem emotivas. Preste bem atenção nessa palavra, ficar emotiva. Ele diz que quando falam em línguas, ela recebe o Espírito Santo. E algumas delas vivem todo tipo de vida depois disso. O irmão Brando dizendo, depois que elas falam em língua, as pessoas falam em língua, depois vivem qualquer tipo de vida disso. Ouça, irmão, no dia de Pentecoste não foi assim. Daí o irmão agora está te explicando como foi no dia de Pentecoste. Não foi assim. Eles nunca se fiaram em nenhuma língua, eles nunca confiaram em nenhuma língua ou em qualquer outra coisa. Enquanto eles estavam ali parados, um lugar em comum acordo, num lugar em comum acordo, você percebeu aqui? Em comum acordo, Deus desceu literalmente entre eles. Eles viram sobre cada um deles línguas de fogo mais ou menos assim, parando sobre a cabeça. Deus estava ali.
não foi aceito isto pela fé. Olhe bem o que ele está falando. Ou alguma emoção. Eles foram cheios do Espírito Santo. Então saíram e começaram a falar em línguas. Porém, primeiro eles encontraram-se com Deus. Esse é o que é o problema hoje. As pessoas ficam emocionadas e agitadas, emoção, e não é o Espírito Santo. O Espírito Santo abriga a deidade. Você entende o que está acontecendo hoje? Eles estão fazendo um movimento dentro da igreja para só ter emoção, pular, gritar, berrar, mas isso não é o Espírito Santo. Ele está querendo dizer: olha, você quer isso? Pular, berrar, gritar, fazer isso? Parece que atrai muito, né? O Espírito Santo abriga a deidade. Olha, se o Espírito Santo está em ti aí, Deus está aí. Se o Espírito Santo está aí, Ele muda a tua vida. Se o Espírito Santo está aí, Ele transforma o teu pensar. Porque o Espírito Santo habita a deidade. Suas palavras são a palavra dele. Eu lhe digo, o que nós necessitamos hoje é uma chamada. Por que o irmão Brando está dizendo uma chamada? Ele vai dizer assim, para você entender. O que precisamos hoje é nos arrepender do que nós não fazemos para Deus. Tudo que nós conhecemos de Deus, faltaria tempo para a gente dizer assim, irmão, dobrar nossos joelhos e clamar pelo que está acontecendo com essas coisas, pelo que está acontecendo com esse mundo, pelo que está acontecendo pelo um jovem, um adolescente. Irmão, pense nisso, irmão. O que tu vê um jovem drogado, um jovem entrando num bar bebendo, um jovem olha, irmão, eu fico pensando, isso aí é um espírito satânico que tomou. É o mesmo princípio que você dizia assim, lá no Egito, quando aqueles jovens eram chibatados para trabalhar. É a mesma coisa. Hoje Satanás só mudou a fórmula. E clamamos mesmo. Dobramos nossos joelhos e ficamos um dia clamando por Deus. É isso que eu quero que você entenda. Ou fizemos uma oração de 5 minutos, 40 minutos e deu. Não deu certo, me levanto. O pai de Moisés, todo dia, quando vinha todo chibatado, ele parava, ele subia num lugar e ia orar a Deus. Possamos dar valor ao que recebemos da palavra de Deus e que possamos entender que não vai ser dessa maneira suave que nós levamos nossas vidas. Que Deus nos ajude e nos coloque um pensamento mais claro sobre isso.